Fala galera do Perdido no Direito, sou Christian Lessa, advogado, e está começando mais um vídeo de uma notícia que está bombando em Brasília. Marcos Duval, ex-senador, porque ele acabou de deixar o posto de senador, saiu do Senado atirando pedra contra o governo Bolsonaro, isso mesmo, saiu acusando o Bolsonaro de coagi-lo a tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Segundo Marcos Duval, Bolsonaro teria coagido, juntamente com Daniel Silveira, que foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal. Não se sabe o motivo ainda, pois o processo o qual ele estava sendo investigado lá no Supremo já havia sido julgado. Inclusive, Bolsonaro concedeu indulto para ele. Então, ninguém sabe ainda qual foi o motivo da prisão de Daniel Silveira. Mas, de acordo com isso, de acordo com Marcos Duval, Daniel Silveira, juntamente com Bolsonaro, o coagiu a gravar uma conversa com Alexandre de Moraes, fazendo Alexandre de Moraes se abrir e assumir que estaria passando do ponto nos atos, que estaria agindo fora da Constituição, para que isso gerasse um motivo para dar um golpe, um golpe de Estado. Marcos Duval alegou que, quando Daniel Silveira o procurou, ele já comunicou ao ministro Alexandre de Moraes que iria ter uma conversa com Daniel Silveira. Ele foi com o carro dele, oficial de senador, até um estacionamento encontrar com Daniel Silveira, chegou lá, entrou no carro oficial da Presidência da República e de lá foram para o Palácio encontrar com o Bolsonaro para que não houvesse registro da sua entrada lá no Palácio. Ou seja, ele está dizendo que deixou o carro dele em algum local, o carro oficial dele, e entrou no carro da residência, porque se ele, carro oficial do presidente, porque ele entrando no carro oficial do presidente, a partir do momento que ele entrasse no Palácio, não ia ficar nenhum registro de entrada e saída dele, porque foi o carro do presidente que entrou. E ele disse que o Daniel Silveira já estaria esperando ele no carro, ele entrou e foi lá conversar com o Bolsonaro. Disse que o Daniel Silveira falou que ele seria um herói nacional caso ele fizesse isso, gravasse uma escuta gravasse uma conversa, por meio de uma escuta com o Alexandre de Moraes e entregasse isso para o Bolsonaro e Daniel Silveira para que eles pudessem anular a posse do presidente Lula com base na fraude nas eleições. Enfim, ele acusou tudo isso e disse que Bolsonaro a todo momento só ouviu a conversa e no final não falou nada, e no final só disse assim: esperamos sua resposta. Bom, essa foi a acusação de Marcos Duval contra Bolsonaro e contra Daniel Silveira. Agora, essa é a notícia, falei até aqui, a partir daqui darei minha opinião. Pode ser que isso tenha ocorrido, não sei, não faço a mínima ideia se ocorreu ou não, mas é um pouco contraditório. Por quê? Porque até esses dias Marcos Duval disse que teria documentos importantíssimos que abalariam o governo Lula, pelo motivo de que o governo Lula, juntamente com Alexandre de Moraes, sabiam da possível invasão no dia 8 de janeiro e que eles facilitaram e arquitetaram para que isso acontecesse. Ele disse que os documentos cairiam como uma bomba em Brasília e que iria pedir a abertura de CPI. Até aí tudo bem. Lula foi contra a abertura de CPI, falou que era desnecessário, queria tirar o foco da investigação, do que realmente importa. Enfim, ou seja, até uns dias atrás ele falava que tinha uma arma poderosíssima contra o presidente Lula, certo? De alguns dias para cá, ele mudou seu posicionamento. Quer dizer, até ontem, se eu não me engano, foi antes de ontem, ele fez uma postagem no Instagram apoiando o Rogério Marinho para presidente do Senado. E logo após a derrota de Rogério Marinho, ele mudou o discurso dele. Ele falou que fez essa acusação contra o Bolsonaro, ou seja, ele era aliado do Bolsonaro, tinha Lula como inimigo político, entre aspas, inimigo, mas na política é assim que se fala. Tinha Lula como inimigo político e agora do nada sai acusando o Bolsonaro de ter coagido a dar um golpe de Estado. E disse mais, disse que fez tudo isso, que foi até lá no Palácio conversar com o Daniel Silveira e com o Bolsonaro, com a ciência de Alexandre de Moraes. E ele disse que informou Alexandre de Moraes antes de ir, e o Moraes disse: vai lá que quanto mais informação melhor. Ele foi, na volta ele informou qual seria o plano de Daniel Silveira e ficou calado até hoje e agindo politicamente contra o Lula. Enfim, de repente, quando sai a derrota de Rogério Marinho, ele muda tudo, diz que vai voltar para os Estados Unidos, que ele, segundo ele é da SWAT dos Estados Unidos, diz que vai voltar para os Estados Unidos, que não é mais senador, que entregou o posto de senador, que não quer mais se envolver com política, sai atirando contra o Bolsonaro, numa versão muito contraditória. Ele deu uma entrevista hoje para o G1, você vê que na entrevista ele até gagueja muito.
Ele gagueja mais do que eu tô falando aqui, contando uma história que eu não estava presente. Só pra você ter ideia. Porque pra eu contar uma história aqui, eu tenho que raciocinar tudo direitinho que eu vou falar. Quando você vive a história, é muito mais fácil você contar, né? E ele gagueja, ele meio que trava assim em alguns determinados momentos. E uma coisa que eu achei muito contraditória é o seguinte: ele disse que não sabe qual foi o estacionamento, não lembra qual foi o estacionamento que ele foi se encontrar com o Daniel Silveira. Por quê? Porque esse estacionamento poderia ser, se isso é realmente verdade, poderia ser uma prova determinante que realmente ele foi se encontrar, né? Não do que ele conversou lá, a não ser que ele tenha gravado também. Mas seria pelo menos uma prova determinante que realmente ele foi se encontrar e que ele trocou de carro, que saiu do carro do Senado, que era o carro oficial dele, e entrou no carro oficial da Presidência da República. Só que se ele disser isso, vão puxar as câmeras de estacionamento e não vai ter, né? Provavelmente. Então, assim, é muito estranho um cara que era aliado sair dessa forma, tão amedrontado, como dizendo que cansou, que não sei o que lá, enfim. E agora vira as costas para todo mundo, encerra seu mandato e vai embora para os Estados Unidos. E isso é uma mudança repentina, porque um dia antes ele estava fazendo campanha para Rogério Marinho ser eleito presidente do Senado. Bom, a gente não sabe o que aconteceu, ainda isso não é nenhuma prova de que realmente isso aconteceu. Ele tem que provar essa acusação dele, mas sabendo como Alexandre de Moraes age, o Alexandre de Moraes ele não precisa de prova, não precisa de indício, não precisa de nada. Só precisa ele querer fazer. Se ele quiser, ele abre um processo, uma investigação contra Bolsonaro, por tentativa de golpe, manda prender, faz o que quer. Daniel Silveira já mandou prender hoje, ninguém sabe nenhum motivo ainda. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Vindo de Alexandre de Moraes, eu não espero nada. Para mim, aquele cara ali não suja a imagem da área jurídica. Eu tenho vergonha de ser dessa área por conta de Alexandre de Moraes. Para mim, ele é um cara que era tão respeitado constitucionalmente, inclusive, né? Ele era autor de direito constitucional. E hoje em dia é o cara que mais vai contra as próprias coisas que ele ensinou e as próprias teses que ele criou. Mas enfim, é isso. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias.